Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Os Perigos de Fumar na Cama, de Mariana Enríquez, que é uma autora que eu tenho acompanhado, uma autora argentina de que eu gosto bastante. Eu fiz até uma pilhinha aqui para mostrar para vocês o que eu já li. O primeiro livro dela que eu li foi As Coisas que Perdemos no Fogo, que é uma coletânea de contos que dialoga bastante com essa aqui também. Eu li Para Ler Mulheres, é um livro que eu adoro e ele tá resenhado aqui no canal. Depois eu li Este é o Mar, romance curto, né, um pouco maior que uma novela, com uma história assim bem esquisita, né? A Mariana transita entre essas ideias, esses gêneros fantástico, horror, terror. E esse aqui tem a ver com bandas de rock e suas fãs, e como espíritos obsessores, vamos dizer assim, súcubos, né? E eu achei a ideia muito interessante, embora eu acho que o estilo do livro tende ao jovem adulto, que não quer dizer que ele seja ruim, mas é um texto assim um pouco mais fácil, vamos dizer. É um livro que, se eu não me engano, também está resenhado no canal. Eu, lembrando, vou deixar as resenhas aí para vocês verem. Eu li também uma biografia deliciosa que ela escreveu sobre a Silvina Ocampo, o encontro de duas autoras queridas, né? Duas argentinas, Mariana escrevendo sobre Silvina. Esse livro aqui saiu pela Relicário, né? A Mariana Henrique, ela tem sido publicada pela Intrínseca. Então esses dois livros aqui são da Intrínseca, Os Perigos também. Esse livro com essa capa maravilhosa, como Só Ia Acontecer, com a Relicário, é então o perfil biográfico da Silvina Ocampo, que é uma autora que eu adoro, que também explora aí um pouco essa questão de terror, de insólito na sua literatura. Então é uma delícia ver Mariana lendo Silvina e falando sobre ela. E por fim, um livro que eu não li, mas que é plano de leitura para esse ano, no meu projeto 5 livros para 2024, que é a nossa parte de noite, que eu comprei ele naquele clube Intrínsecos, que eu nunca assinei, na verdade, eu só assinava para poder pegar livros que me interessavam. Eu fiz isso com A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, e fiz esse com esse aqui também, então ele tem essa capa dura, ele acaba não tendo uma capa ilustrada. Ele tem umas artes assim na parte de dentro, né? Como é que chama isso? Folha de guarda? Esqueci. Mas é isso. Esse aqui então tá na fila, dando tempo. Ele é projeto de leitura desse ano. Pretendo chegar até ele, né? Torçam por mim aí. Mas aí, então, voltando para Os Perigos de Fumar na Cama. Esse é o primeiro livro publicado da Mariana, que foi publicado em 2009 na Argentina, mas aqui no Brasil saiu em 2023. Então ele acaba saindo depois de As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o livro primeiro dela que sai traduzido aqui. A tradução é de Elisa Menezes e a gente vai ter aqui 12 continhos bem curtinhos e que vão aí explorar essa questão do terror, do horror. Mas uma coisa que se fala muito sobre a Mariana é que ela traz muito esse terror e horror da vida real. O que significa que ela vai explorar um bocado, um certo terror social, eu diria, e mais outras cositas. A gente pode dizer que os contos aqui desse livro são bem variados, porque a gente vai ter tanto contos que vão para o sobrenatural. Por exemplo, a gente tem um conto que é narrado do ponto de vista de um fantasma. Eu achei isso sensacional, que é O Mirante. Eu não sei, eu não saberia dizer quais foram meus contos favoritos, tá? Eu gosto muito da Virgem da Pedreira, que é um conto sobre crueldade entre adolescentes. As protagonistas desses contos da Mariana são sempre mulheres. E A Virgem da Pedreira é uma história sobre uma certa crueldade entre adolescentes que são muito preconceituosas e racistas, tá? Então fica aí, assim, o spoiler. Na verdade, não é um spoiler, porque eu não tô contando exatamente o que acontece, mas fica aí uma sugestão aí de sinopse básica para quem está considerando ler a autora. Em O Poço, a gente também vai ter uma história de crueldade, que ela traz uns certos elementos religiosos locais. Isso é uma coisa que a Mariana faz muito, que é tentar fazer um terror latino-americano. E isso significa tanto que ela vai resgatar crenças e folclores locais. Isso acontece também no Nossa Senhora da Pedreira. Então, certas imagens, crendices, crenças locais que não sejam somente as cristãs, mas que também tenham algo de paganismo ali, umas coisas meio de bruxa, de rezadeira, mas também de alusões a dados políticos. Tanto em Os Perigos de Fumar da Cama quanto em As Coisas que Perdemos do Fogo, a Mariana vai aludir, por exemplo,
a certos traumas deixados pela ditadura. Então, essa alusão, por exemplo, a pessoas desaparecidas, que você não sabe se estão vivas e sobre quem ninguém meio que fala, aquela desconfiança em relação aos seus próprios parentes, porque uma coisa que acontecia muito com o desaparecimento desses militantes de esquerda é que os filhos deles eram tirados desses militantes que eram presos e desaparecidos, mortos, sei lá, e eles eram dados para outras pessoas. Então várias pessoas cresceram sem saber quem eram seus pais de verdade ou cogitando, descobrindo que os seus pais que lhe criaram, na verdade, eram apoiadores da ditadura ou eram pessoas associadas mesmo aos ditadores e aos torturadores ou aos executores, né, vamos dizer assim, dos militantes. Então existe essa coisa de você também se descobrir numa família, numa mentira, né? Numa família que na verdade não é a sua e que você era, na verdade, de uma família completamente contrária ideologicamente àquela família original. Então a Mariana, ela vai trazer muito essa ideia de que o terror, as situações terríveis e horríveis, se originam da vida cotidiana. Então ela vai criar um terror latino-americano que também é muito contemporâneo. Isso significa que ela vai tratar, por exemplo, bastante da pobreza, até porque boa parte das personagens da Mariana Enríquez são do subúrbio, de classes mais desfavorecidas. Então ela vai contar histórias que acontecem na favela ou em que tem personagens considerados favelados. Um dos melhores contos, por exemplo, é O Carrinho. É um conto devastador sobre um grupo de pessoas que já não era muito favorecida, já era meio do subúrbio e que vai ter uma atitude bastante prejudicial, preconceituosa e agressiva com um homem que era claramente mais pobre e mais miserável que elas, e o efeito que isso vai ter na comunidade, porque vai ser um efeito devastador. Então existe essa ansiedade econômica entre as pessoas, isso é muito registrado em vários contos, né? Pessoas que tomam contato com outras que são mais pobres e o que isso faz, o modo como elas lidam umas com as outras, tanto quando elas tentam entender e ajudar, como quando elas são profundamente preconceituosas com essas pessoas mais pobres. Então, assim, a Mariana, inclusive, explora muito a sujeira desses lugares, né? São lugares sujos, são lugares fedorentos. Ela, nesse ponto, é super sinestésica. É um livro que acentua muito os sentidos, acentua o fedor, acentua o mal-estar tátil, os barulhos, os ruídos. Um conto que explora muito o ruído, por exemplo, é Onde Está Você, Coração? É um fetiche maravilhoso, uma jovem que ela tem. É maravilhoso porque é bizarro, tá? É uma jovem que ela tem fetiche com sons ligados à doença, né? Então ela tem obsessão com doenças pulmonares e cardíacas e ela começa a entrar num fetiche louco de ouvir o barulho de corações gravados, né? E isso vai levá-la aí numa jornada muito curiosa, fica o suspense para quem quiser ler. E aí a gente pode dizer que a Mariana trabalha, ela vai tentar, né, resgatar esse terror e esse horror que surgem da vida cotidiana. Então, atualizando para a Latinoamérica aí da segunda metade do século XX, a partir daí, pelo menos, anos 80, 90, início dos anos 2000, onde a gente vai ter a cidade, né, os arrabaldes da Argentina, mas aqui a gente tem um conto que se passa em Barcelona também, que convive com a pobreza, que convive com a desigualdade social, em que as pessoas, as amigas, grupos de amigas, elas têm sempre uma amiga que mora na favela e as pessoas ficam meio assim, a gente vai lá na favela visitar menino ou não, né? As pessoas que lidam com outras pessoas que são miseráveis e que tipo de ansiedade social isso causa. Sempre essa sombra de certos crimes, como o sequestro de crianças, o desaparecimento de crianças, mas também o desaparecimento de adultos, sobre o qual ninguém fala, né? Esse que é resquício, herança da ditadura. Mas pensando nos gêneros, né, a Mariana trabalha tanto o terror, que vai criar uma atmosfera mesmo, então ele vai criar uma atmosfera de medo, uma atmosfera de suspeita, de apreensão, as coisas nem sempre vão ser mostradas ou reveladas, então existe muito esse mistério em torno, e você nem sempre sabe se aquilo foi sobrenatural ou não. Eu acho que vários contos aqui, por exemplo, a gente não tem certeza que alguma coisa sobrenatural aconteceu. A gente pode dizer que estava muito associado à loucura. Eu acho que vários contos aqui
tem alguma relação com personagens desorganizando, sofrimento mental, deprimidos, delirando, esquizofrênicos, alguma coisa do gênero, assim, que a gente pode dizer que eles estão ali vivendo algum tipo de situação psicótica. E o terror, às vezes, está em outro lugar. O terror está no cotidiano dessa pessoa perturbada pelo sofrimento, ele está no modo como as pessoas lidam com ela, o que elas fazem com ela, como, por exemplo, num conto chamado Nem Aniversários Nem Batizados, que é o conto de uma menina que ela está num profundo sofrimento, a ponto de que ela não sai de casa, e a família decide contratar um cara que faz vídeos, e ele não quer fazer vídeos tradicionais, nem de batizado, nem de casamento, ele só quer fazer vídeo bizarro, e eles chamam esse cara pra gravar a menina durante o surto, pra provar pra ela que ela não tá sendo possuída por um espírito obsessor. E aí, o desdobramento dessa história mostra que a crueldade, o terror, tá em outro lugar. Não tá exatamente, tá no cotidiano dessa menina também, mas ela também tá num outro lugar, né, em outras coisas ali que, né, que aí vocês leem para descobrir. Mas enfim, o modo como as pessoas lidam com aquela pessoa. Mas a Mariana também vai trabalhar o horror. O horror, ele tá muito ligado já a esse grotesco, a algo que você vê, não só algo que você teme, que tá na ordem do mistério, da incerteza, mas a algo que você vê e que é horrível, que é repugnante, que é repulsivo. Então a gente vai ter vários contos, eu vi várias resenhas de pessoas falando que o livro era horrível, especialmente porque ele era muito nojento. Ah, isso aqui não tem nada de terror, é só uma nojeira. Gente, sabe, você viver perto do valão e isso não é horrível. A gente vê episódios de pessoas que estão tão mal na vida que elas têm diarreia em público. Elas têm diarreia no meio da rua, com todo mundo vendo. Então a gente tem esse terror associado ao corpo. Você sentir mal-estar no corpo, porque o corpo não se mexe, porque o corpo tá tendo crise de ansiedade, porque você tá sentindo impulsos de se machucar, sabe? Porque você está vivendo a ansiedade de ser abusada sexualmente por alguém. Então você tem o trauma do corpo que foi abusado, que foi assediado, que foi violado de algum modo. Então ela traz esse horror corporal também, esse horror corporal sanitário que está muito ligado também a uma realidade social. Eu acho que tanto o horror da mulher em vias de ser abusada ou de ser violentada numa situação de violência doméstica, ele também é parte de uma questão social. E isso me leva a pensar como tantas mulheres têm trabalhado esse gênero, o gênero do horror corporal. A gente está aí com um filme em cartaz bem polêmico em relação a isso, que é o Substância, né? A Substância. E se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí que você vai descobrir porque que o filme é polêmico, mas ele vai tratar ele vai mostrar o modo como tanto os homens, a sociedade lidam com o corpo envelhecendo, então ele tem uma questão em relação a etarismo, mas ele também tem uma questão em relação a padrão de beleza e tudo que as mulheres estão dispostas, várias mulheres, estão dispostas a fazer para tentar atingir esse ideal de beleza, sempre muito rígido, muito limitador. E então, me parece que não é por acaso que sejam mulheres tratando disso. Porque parece que a experiência do horror corporal, ela já está na nossa própria biologia na medida em que a gente menstrua, né? Então as mulheres começam a sangrar muito cedo e a sentir cólicas. Então, assim, o ser mulher, ele já passa por uma certa angústia corporal desde muito cedo. E além disso, a gente vai vivendo numa sociedade em que você tem que fazer dietas restritivas ou que você se sente apertada na roupa, porque a roupa não tem que servir a mulher que tem que caber na roupa, né? Então, fazer uma quantidade surreal de procedimento estético para tentar manter uma cara de juventude pelo resto da sua vida, a mulher pode ficar velha, né? Se ela fica velha, parece uma bruxa, e aí a bruxa é sempre uma coisa indesejada. Então, acho que não é por acaso que existe esse tratamento pelas mulheres, dessa relação de um horrível associado ao corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto como a Mariana traz um espírito, ela adapta um espírito clássico do gênero terror, trazendo crendices, né? Crendices relacionadas a santo, a espírito obsessor. Uma coisa, por exemplo, que a gente vê bastante nesse livro é uma certa crença que eu conheço por certas pessoas próximas que são kardecistas, de que o espírito obsessor ele vai estar sempre próximo de alguém que já não está com a saúde mental muito boa. Ele vai se alimentar ali um pouco daquela energia psíquica baixa, né? Ou então de pessoas que abusam de substâncias, né? Isso é muito comum em várias religiões que lidam com essa questão de espíritos, em outras
em outras, vamos dizer assim, instâncias que não as terrenas, né? Então, a ideia de que uma pessoa que abusa do álcool, que abusa do cigarro, ela de certo modo atrai certas energias, certos espíritos que estão ali para sugar aquela energia negativa. E é interessante como ela trabalha isso, né? Ela trabalha isso como uma fonte do terror cotidiano. E ela trabalha muito bem, diga-se de passagem. Inclusive, assim, com umas certas incursões de um humor inesperado. Acho que talvez mais nesse livro do que no outro, porque eu tenho a impressão, né? Esse livro aqui, Os Perigos de Fumar, ele me parece uma preparação para o As Coisas. O As Coisas ele acaba se tornando um livro um pouco mais brutal, um pouco mais pesado. Inclusive, esse é um livro que eu senti medo real. Eu terminava de ler certos contos e falava, caraca, eu vou conseguir dormir hoje, assim, porque ele tem umas situações muito assustadoras. Aqui, não é que não tenha, elas são situações chocantes, envolve muito o comportamento das mulheres. Eu acho que me interessa muito também o modo como ela trabalha a loucura e a obsessão das mulheres nesse conto. Não é que ela não vai trabalhar aqui, vai trabalhar também aqui, mas eu senti um peso um pouco maior aqui, porque me parece que gradativamente a Mariana vai se encaminhando para esse terror social. Mas aqui, que o caráter, acho que político, fica um pouco mais pesado nas coisas e as situações acabam ficando mais aterrorizantes também. E aqui tem muito esse trabalho do psicológico. Então, pessoas que são cruéis umas com as outras, crueldades cotidianas, que acontecem entre famílias ou que acontecem entre amigas, certas obsessões amalucadas. Por exemplo, o conto que dá título ao livro, ele é comumente descrito como um conto muito simples. É um conto muito simples, ele não é particularmente assustador. Ele envolve uma pessoa sozinha em casa, uma mulher sozinha, todas as protagonistas mulheres. Mas eu fiquei pensando assim, cara, é uma protagonista que ela está sozinha em casa e não há cuidado em torno dela. Ela gasta o tempo dela deteriorando ainda mais as coisas onde ela está, e existe uma mudança de perspectiva estética. Porque se as pessoas normalmente, se você for perguntar uma pessoa, provavelmente ela vai dizer que gostaria de morar num lugar bonito, arrumado, organizado, onde ela se sentisse bem. E essa é uma moça pobre que mora num lugar aparentemente tanto quanto miserável. E o que essa moça faz para passar o tempo, para passar o tédio, é tornar ainda mais miserável esse espaço onde está. E ela começa a ver beleza ali. Ela começa a ver uma certa beleza, um certo fascínio no modo como ela vai destruindo as coisas em torno dela. E eu fico pensando que talvez o terror aqui esteja no profundo isolamento dessa pessoa, que ela não só vive nesse ambiente degradado, como ela começa a ter uma visão, uma perspectiva estética do mundo que é só dela, que não é compartilhada. Ela consegue ver beleza naquela situação ali que tem algo de uma gravidade, que gradativamente ela pode estar exposta a doenças ou a situações de risco por aquela situação ali que, como o título diz, envolve fumar na cama. Então, né, guimbas caindo, mantas sendo furadas pela queimadura do cigarro, enfim, coisas assim. Então eu, na verdade, consigo entender. Há vários contos também que dialogam com o que o Todorov chama de estranho naquele livro dele sobre o fantástico, que é você tem uma situação que ela pode ser lida tanto como algo sobrenatural, como sobre algo que poderia ter uma explicação muito estranha, mas poderia ter uma explicação. Então tem alguns contos em que você não tem certeza se aconteceu alguma coisa sobrenatural. Pode ter sido um engano, pode ter sido uma pegadinha, a pessoa podia estar delirando, ela pode estar falando de uma situação com a qual ela está meio que obcecada e ela meio que contamina uma pessoa próxima com uma propensão similar a esse tipo de paranoia. Então, em alguns contos, isso nunca fica exatamente respondido. Aquelas coisas poderiam ter acontecido na vida real por uma espécie ali de delírio solitário ou compartilhado. E uma outra coisa que eu vejo as pessoas reclamando muito são os finais abruptos. O fato de que o conto muitas vezes termina do nada, ele não tem um desenvolvimento, uma descoberta, uma revelação. Isso também acontece um pouco nas coisas que perdemos no fogo. Eu acho totalmente ajustado para esse estilo. Eu não tinha lido esse ainda, quando eu li esse, eu só achei que para mim não fazia falta. Eu realmente não tenho problema com esses tipos de história que são assim, fatia da vida, né, um recortezinho ali da vida. Mas uma coisa que eu percebi é que esses finais do nada, eles acentuam um certo ponto que eu acho que a Mariana tá querendo fazer aqui.
o quão cotidianas são essas coisas. O quão cotidiano é pessoas sumirem, o quão cotidianas são pessoas fazendo mal a pessoas próximas, o quão cotidiano são pessoas fazendo mal a si mesmas, o quão cotidiano é o terror de viver no meio da sujeira, no meio da porcaria, de se sentir ameaçado pela miséria do outro, de se sentir repugnado, não conseguir ter empatia pela miséria do outro, ainda que você achasse que devesse. E então ela vai tornando isso banal. Esses finaizinhos sem resolução, eles mostram o quanto aquilo é banal. E aí eu acho que realmente essa é uma pegada, é uma sacada muito boa e que eu acho que combina totalmente com o que ela tá fazendo aqui. Então, como vocês perceberam, eu gosto. É meio que senso comum que esse livro é um preparo para esse, que esse aqui é mais desenvolvido. Eu tendo a concordar. Acho que ela conseguiu, assim, sofisticar o estilo nesse aqui, mas eu ainda gosto bastante desse aqui, então é um livro que eu recomendo bastante, tá? Então, se você me perguntar se eu acho que você deva ler, eu acho que deve sim. Ele tem situações escatológicas narradas, tá? Ele tem fantasma, ele tem, como eu falei, ele tem um conto narrado da perspectiva do fantasma, que eu acho maravilhoso, inclusive. Recomendadíssimo, esse é o livro do Clube de Leitura com apoiadores do canal, que vai acontecer esse mês. O clube vai acontecer no domingo que vem, então eu tô super curiosa pra ouvir a opinião das pessoas. E assim, eu estou com alguma esperança, inclusive, de que eu consiga reler o livro, né? Até lá, vamos ver se eu consigo, visto que ele é fininho. Torçamos. Se você já leu o livro e quer conversar com a gente no clube, aproveita para apoiar. Aproveita essa semaninha aí que dá tempo para apoiar e participar. Ou se você gostaria de conversar sobre leituras de modo geral, considere aí apoiar, porque a gente tem esse clube que acontece de fevereiro a novembro, em domingos, às 16, normalmente no fim do mês, onde a gente discute coletivamente os livros e, nossa, eles crescem muitíssimo e a gente aprende muitíssimo uns com os outros. Me digam se vocês já leram Mariana Enrique, se vocês já leram Os Perigos de Fumar da Cama e o que vocês acharam, se vocês já leram alguma autora parecida com ela ou autor, sei lá, e vocês gostariam de recomendar. E, como sempre, muito obrigada pela companhia, pelo apoio a quem me apoia aqui e ajuda a realizar esse trabalho. Um beijo grande e até a próxima!